Se você tentou fazer o Pix, se você não conseguiu, foi? Aqui da cima. Hã? Vocês estão orando pouco. Aí, foi. Se for o teclado que está fazendo esse bizu aí, eu coloco um pad aqui, ó. É bom que todo mundo ouve. Que essa palavra hoje vai ser forte. Quer ver? Ô Fê, pode descer lá. Desce lá. Ouve a palavra. Se você não conseguir fazer o Pix, está dando problema aqui em algumas igrejas, tem como você fazer pela máquina, tá? Também, ou se não, se faz depois. Eu tentei fazer, não consegui. Não sei se mais alguém tentou fazer e não conseguiu. Não conseguiram, né? Então tenta fazer depois pela máquina, tá bom? Que aí vai facilitar. Espera aí que eu vou colocar um fundinho aqui. Amém? Oxe, fica quieto, fica quieto. Agora você tem que dar um jeito no meu microfone. Não entendi. Só no QR Code, né? Abra sua Bíblia em João. João, capítulo 1. Tem um tema aí? O tema. O tema da palavra de hoje é o Cordeiro que desamarra a religião e vence o pecado. Tá ruim ainda, mano. João 1, 29. Vou ler só a parte 2. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você poderia repetir comigo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, nós te amamos. Espírito Santo, te peço que o Senhor abra os nossos corações para receber dessa palavra que impactou a minha vida e que venha impactar a vida dos meus irmãos. Que possamos sair daqui entendendo essa frase de uma vez por todas. Que possamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações voltados para o que é verdadeiro e para o que é certo. Que possamos sair daqui debaixo da Tua graça, debaixo da Tua liberdade, vivendo com responsabilidade o Seu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não é possível exagerar o impacto dessas palavras e o poder e a realidade que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso tem uma profundidade que significa tanta coisa,
que quando João Batista declarou isso, e essa revelação foi dada pelo Espírito Santo, de que Jesus é o Cordeiro de Deus. Que misericórdia de microfone, cara. Será que eu tenho que pegar outro? Som. Que isso não é vaso. Isso é para me tirar da cruz. É para vocês verem quem eu sou de verdade. Só que eu estou me segurando porque eu estou dentro da igreja. Que isso que João Batista falou é algo radical. É uma coisa que quando ele falou naquela época, é uma coisa que virasse a cabeça, a pessoa de cabeça para baixo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma informação que revolucionou ao extremo aquele momento. É uma revelação que fez com que os olhos das pessoas olhassem de uma maneira totalmente diferente. E quando, ao ler e ao estudar, por que eu estou falando isso? Porque, cara, eu consumo algumas coisas, e dentre essas coisas que eu consumo, vídeos, enfim, fotos, eu vi algo ali que, cara, eu falo, como que as pessoas ainda continuam vivendo certas coisas, mesmo depois de ter a Bíblia dentro de casa, mesmo depois de ter uma revelação, mesmo depois de poder acessar, mesmo depois de poder ler e ouvir, e as pessoas ainda continuam vivendo uma prática de vida que não condiz com o que Cristo falou, e não condiz com que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu falei, cara, eu preciso trazer isso. Essa semana eu fiz 2 casamentos, foi coisa mais linda, e o segundo casamento me marcou muito, porque a maioria das pessoas que estavam lá, elas não eram cristãs, elas não criam em Deus, e depois eu só ouvi testemunhos, e cara, como assim, que coisa maravilhosa, que Deus simples, que Jesus simples, né? E eu falei, cara, e é verdade, e eu estava ali sentado na mesa dos pecadores, eu estava ali sentado na mesa das pessoas que não frequentam, e eu me vi como Jesus ali, sentado à mesa dos pecadores, e de repente, se passasse alguém na rua vindo, um monte de copo de cerveja, é óbvio que o meu não, eu estava ali com a minha Coca Zero, mas e se tivesse? E aí eu falo, cara, imagina alguém passando por aqui, me vendo eu ali num bar, que foi num bar ou num restaurante, o casamento, o que queriam pensar? Bem, os religiosos, de repente, chegariam, mas não é você o pastor? Mas não é você, né? Como foi lá com Jesus, mas não é você que se diz Jesus, o rabino, está aí sentado com os pecadores. Enfim, é como se fosse você pegar tudo que alguém pensou um dia sobre Deus, tudo que você pensou um dia sobre religião, sobre busca de Deus, a presença de Deus, e virasse de ponta cabeça. Porque foi isso que aconteceu com Israel no dia em que João Batista apontou para Jesus e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, para que a gente possa entender melhor em que contexto João Batista diz isso. Porque não é possível a gente entender quem é Jesus e o que significa dizer essas palavras sem entender a esperança messiânica em Israel. Israel esperava o Messias.
Lembra-se, Cristo não é um nome, Cristo é um título. Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias. Em hebraico, Messias, em grego, Cristo. Então, Israel esperava o seu Messias. Quem é o Messias esperado por Israel? Era aquele que iria devolver à nação de Israel o seu status de glória, ou colocar essa nação no status de glória, e prosperidade, e projeção mundial, de tal forma que aquele pequenino povo que estava situado lá na Palestina, oprimido pelos romanos, uma pequena colônia romana, esse pequenino povo com a sua grandiosa história, esse pequenino povo seria a maior nação da terra e governaria o mundo. Então eles estão esperando quem? Eles estão esperando esse Messias, esse que foi prometido, que era a esperança de Israel. Então, quando surge uma notícia em Israel que o Messias estava por lá, então quando surge essa notícia em Israel que o Messias estava chegando, porque em Israel muitas pessoas reivindicavam ser o Messias. E por incrível que pareça, até hoje, pessoas vão para Israel e chegando lá, eu não sei o que acontece com a mente da pessoa e ela acha que é o Messias. Existe até um hospital psiquiátrico em Israel que é totalmente voltado para pessoas que se dizem ser Messias. Pessoas que acham que é o Messias. Aliás, tem gente que acha que é o Messias da sua casa. Tem gente que acha que é o Messias da sua empresa. Tem gente que acha que é o Messias do país. Ainda bem que ninguém entendeu. Messias é o que não falta. Então, devido a isso, as pessoas naquela época também, muitas pessoas chegavam e falavam que era o Messias. Havia um processo de investigação feito pelo Sinédrio. Havia um processo de investigação feito pelo tribunal religioso judaico. Então eles investigavam tudo. Eles iriam verificar se era o Messias verdadeiro, se fez o milagre que deveria fazer, se o milagre era certo ou errado, se tem informações certas, se ele nasceu na cidade que a profecia dizia que iria nascer, se era da linhagem familiar que a profecia dizia que ia ser. Então eles iriam investigar tudo. E aí surge esse movimento João Batista, que está aqui no versículo 6 do capítulo 1. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E esse João aqui não é o João que escreve esta carta. Esse João aqui é o João o Batista. João o que batiza. E quando João começou a falar, olha, o Messias está chegando. Já estamos nos dias messiânicos. Ele está por aí. Eu já ouço os seus passos. Se arrumem, se preparem. Ele está chegando. Se você não se preparar, se você não colocar a sua casa em ordem, você não vai reconhecê-lo. Se você não se preparar, se você não colocar a sua casa em ordem, você não vai segui-lo. Você não vai se identificar com ele. Ele não vai reconhecer você. Então, coloca a sua vida em ordem. E João Batista começa a falar e as pessoas começam a se arrepender. E o que ele começa a fazer? Batizar as pessoas. O batismo do arrependimento. Aonde? Aonde? Nas
águas. Então, devido a isso, criou-se um movimento muito forte ao redor de João, onde muitas pessoas o seguiam e muitas pessoas chegavam para ele e perguntavam: cadê o Messias, João? Onde está o Messias? E nisso que acontece, está aqui no versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogar. Então o Sinédrio ficou sabendo, e lá no sul mandaram uma galera, uma comitiva, para interrogar João Batista lá no norte, perto do rio, lá no Rio Jordão. Quem é você? Eles perguntaram: quem é você? E João prontamente já falou: eu não sou o Messias. Muitas pessoas dizem, mas olha, de cara eu já quero falar para vocês: eu não sou o Messias. Ele está vindo, ele está chegando, mas eu não sou o Messias. Então você é quem? Você é o Elias, porque o profeta Malaquias disse que no dia do Senhor, no dia do juízo do Senhor, ele enviaria o profeta Elias. E o profeta Elias iria fazer o quê? Ele iria converter os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais. Então aqueles homens questionaram: quem é você? Se você não é o Messias, então você é quem? Você é Elias. Não, eu não sou o Messias e também não sou Elias. Então quem você é? Você é o profeta que Moisés nos anunciou? Você é um inspirado? Você é o separado por Deus? Você é o profeta que Deus falaria, que sopraria, que Moisés nos falou, que está lá em Deuteronômio capítulo 18? Queria levantar alguém semelhante a Moisés. Olha a grandeza do Messias. Se comparado a Moisés, Moisés, o grande libertador de Israel. A grandeza de Elias, Elias que enfrentou os 400 profetas de Baal. Elias e Moisés. Não foi à toa que no Monte da Transfiguração, quem estava ao lado de Jesus? Elias e Moisés. A lei e os profetas. Mas quem foi glorificado ali? O amor, a graça. Mas depois eu falo sobre isso. Deixa o susto vir devagarinho. Então ele está esperando o seu Messias. E quem é o Messias? O Messias é alguém grandioso, poderoso, que vai levar Israel à sua glória. É alguém da estrutura de Moisés. É alguém da estatura de Elias. Elias que subiu ao céu numa carruagem de fogo e não morreu. Moisés, o qual subiu no monte e não voltou mais, onde o Senhor o mesmo o sepultou. Então o Messias é esse. Ele vem como filho de Davi, como herdeiro do trono de Davi, com uma promessa que ele seria o herdeiro de um trono, e esse trono seria o trono de um reino eterno. E a partir desse trono, Israel nunca perderia mais nenhuma guerra. Israel nunca mais iria sofrer. Israel nunca mais seria escravizada. Então os homens vão falar com João Batista: é você? E ele diz: não sou eu, mas ele vem. Ele vai chegar, e ele é de tal maneira grandioso, ele é de tal maneira maravilhoso, que eu não sou digno
de desatar as correias das suas sandálias. E nisso que João Batista está falando no capítulo 1, no versículo 26, ele declara: ei, 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 olha ele lá, é ele que eu estava falando, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é sobre ele que eu estava falando, é sobre ele está chegando. Aí os caras falam: calma aí, peraí, ele é quem? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro? Ele é o quê? Cordeiro. Nós estamos esperando o leão da tribo de Judá. Agora um cordeiro. Cordeiro é um animal que é para ser sacrificado. Cordeiro é um animal manso. O cordeiro, ele não abre a boca nem para falar quando está morrendo. Ele é morto, ele fica mudo. Cordeiro é um animal que a gente usa para sacrificar e expiar os nossos pecados. João, nós não estamos esperando um cordeiro. Nós estamos esperando o Messias. E você chega e vem falar para mim: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo? E João, olha que de cordeiro o nosso povo entende, hein? Você tem um povo que entendia sobre cordeiro, eram os judeus. Porque toda a tradição de Israel é montada em cima de um cordeiro. E é muito interessante que Israel esperava o Messias, mas toda a sua história é montada em cima da lógica de um cordeiro. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, que pecado do mundo é esse? Onde que começa isso? Bom, todos nós sabemos, isso começa lá em Gênesis, com o primeiro casal. Lá em Gênesis, com o primeiro casal, Deus dá duas ordens. A primeira é: façam filhos. Multipliquem-se, podem povoar toda essa terra, façam muitas criancinhas. E a segunda ordem: dominem a terra, cuidem do universo que eu criei para vocês, e eu vos dou. E por alguma razão, entrou o pecado no mundo. Esse primeiro casal fez alguma coisa lá no Jardim do Éden, que o pecado entrou no mundo. E quando entrou o pecado no mundo, esse casal se escondeu de Deus, perceberam que estavam nus, então pegaram algumas folhas para se cobrirem. E Deus aparece novamente, agora ele vem com duas ordens. Só que essas ordens eram com palavras mais duras. E ele diz assim: vocês deixaram então o pecado entrar no mundo? Então agora vocês terão crianças. Mas mulher, você sentirá dor ao dar à luz. Você vai sentir dor. Vocês irão se multiplicar,
mas será na dor. Homem, você vai dominar a terra, mas vai ser do suor do seu trabalho. Com o suor do seu rosto, você vai ganhar o seu pão e comer o seu pão. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E o pecado presente no mundo nos coloca diante dessa condição de quê? De vulnerabilidade. Nos coloca nessas condições de fraqueza, nos coloca nessa condição de sofrimento, de padecimento, de dor e dores. E o juízo de Deus paira sobre esse casal, e esse casal então se atormenta, esse casal se amedronta, e ele assimila o que para si? Uma culpa. E ele sabe que fez algo que não deveria fazer. Ele disse sim na hora que deveria dizer não. Ele falou não na hora que ele deveria falar sim. E que devido a isso agora tem essa realidade presente no mundo. Existe pecado no mundo. E quando entra o pecado no mundo, diz o apóstolo Paulo, entrou o pecado no mundo e com ele também a morte. A morte. Agora o universo criado por Deus de maneira perfeita está sendo invadido por um ser estranho chamado pecado, que gera a morte. E esse casal agora tem que conviver com o pecado e conviver com a morte. E nós estamos sujeitos a isso. E eu não estou falando desses pecados que todos nós cometemos, como roubar, como mentir, como cobiçar, matar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma condição. Nós estamos numa condição de morte. Nossa condição hoje é a morte. E a ira de Deus paira sobre nós. Por quê? Porque nós maculamos o mundo de Deus. E querido, não adianta se esconder de Deus. Não adianta fugir de Deus. Porque Deus tudo vê. E ele diz, Adão, Eva, essas folhas que vocês estão usando para se vestir, essas folhas que vocês estão usando para tentar se cobrir, para tentar de alguma maneira cobrir a culpa, para tentar de alguma maneira reduzir algo, para tentar se proteger de mim, essas coisas não resolvem. Então o que Deus faz? Deus mata um animal e com a pele do animal ele faz roupas para Adão e Eva. Então surge no imaginário de Israel que entre Deus e o homem existe um animal que foi morto. E agora entra na imaginação de Israel essa figura de um cordeiro, que vai aparecer aonde de novo? Um pouquinho mais para frente da história. Quem lembra? Abraão e Isaac. Entre Deus e Abraão, entre Deus e Isaac, existe um sacrifício de um cordeiro. Que caminhando na história, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver isso se repetir aonde? Moisés, lá no Egito. Que a última praga era qual? O anjo da morte vai vir sobre os lares
E se você não sacrificar um cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte virá e matará os seus filhos. Israel sai em liberdade do Egito, conduzido por Moisés, e deixa para trás o sangue do cordeiro, só que leva em sua memória. E entre nós e o nosso Deus existe o sangue de um cordeiro. E quando Israel se estabelece aonde? Em Canaã, na terra prometida, está presente na lei de Moisés, que faria parte do ritual, sacrificar 2 cordeiros por dia, um pela manhã e um ao entardecer. E o cordeiro seria para expiação da culpa, pelo pecado que nos coloca nessa condição. Então, entre Deus e nós, tem um cordeiro sacrificado. Entre Deus e nós existe um sangue de um animal. Então Israel sacrifica desde a Páscoa no Egito, em toda a sua história. Ele sacrifica animais a Deus no templo. E aí começa toda a história que você vai ver lá em Deuteronômio. Vêm os sacerdotes, olha só, através do sacrifício de um cordeiro. Tentam entender. Agora mastiga com os dentes do seu cérebro. Através do sacrifício, o que o pessoal começa a fazer? Eles começam a se movimentar. E aí vem os sacerdotes, e aí vem os levitas, e aí vem as roupas dos sacerdotes, vem mais o quê? Vem os utensílios do templo, vem os aparatos para o sacrifício, e aí vem a organização, aí vem a agenda, aí vem os horários, aí vem as escalas dos sacerdotes, e aí vem as estruturas em volta do templo, um conjunto de cerimônias, um conjunto de rituais, e se estabelece em Israel uma lógica. Que lógica é essa? Entre nós e a nossa condição com Deus, existe um sacrifício de um cordeiro. E o que nos poupa do quê? O que nos poupa da ira de Deus, e o que nos poupa da ira de Deus, o que nos poupa do juízo de Deus, é o sacrifício desse cordeiro. E olha só que interessante, se não me engano, lá em Deuteronômio capítulo 14, eu não sei o versículo, nem precisa colocar porque vai que eu erro. O pastor não pode errar essas coisas. Fala sobre a cura do leproso. E o leproso, quando ele é curado, ele tem que levar ao templo 2 cordeiros para sacrifício. 2 cordeiros. E se ele fosse pobre, ele poderia levar apenas 1. Mas a pergunta que eu me faço, e a pergunta que eu gostaria de fazer para você é: qual era o pecado do leproso? A lepra. E agora eu quero mexer mais na nossa ferida cotidiana. Qual é o pecado da criança que nasce cega? A cegueira. Qual que é o pecado? Isso se estabelece em Israel para que Israel se lembre de que essa condição humana de conviver com o padecimento, de que essa condição humana de conviver com a dor, com o sofrimento, com a enfermidade, com a terra amaldiçoada, tudo isso aqui é uma condição em que nós vivemos. Por quê? Porque existe pecado no mundo.
E não necessariamente o meu pecado me faz ser leproso. E não necessariamente o meu pecado fez com que eu nascesse cego. E não necessariamente o meu pecado fez que eu nascesse com uma predisposição para certas coisas que hoje nós crentes denominamos como maldição. Eu só não vou falar agora, porque aí eu vou te escandalizar demais. Mas depois do curso, se você quiser que eu falo, que condição é essa? Que muita gente nasce com uma predisposição, só que a gente amaldiçoa. A gente joga um jugo, porque nós somos perfeitos. Essa menina, esse rapaz, não, ele não é. Então a minha condição humana é essa, porque eu estou no mundo e no mundo existe pecado. Então eu tenho que lembrar o tempo inteiro. Israel é ensinado a lembrar o tempo inteiro sobre isso. Mas o que o sacrifício de um cordeiro contém? Cara, o sacrifício do cordeiro contém a ira de Deus. E isso está presente em Israel. E é por causa dessa lógica, é por causa dessa estrutura que tudo é montado. Porque imagina, você está indo bem hoje. Hoje está tudo certo, mas não esquece de uma coisa. Existe pecado no mundo. Está tudo bem hoje, mas amanhã, de repente, você pega uma lepra aí. Está tudo bem hoje, mas quem sabe amanhã você perde o emprego, hein? Está tudo bem hoje, mas amanhã, de repente, você é diagnosticado com uma doença, hein? Tá, e o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Sacrifica um cordeiro. Então, para você não passar por isso, porque existe pecado no mundo, trate de vir ao templo todos os dias, tanto de manhã quanto à noite, para sacrificar um cordeiro. E você, te aconselho a fazer uma amizade com o sacerdote ali. Fica próximo do sacerdote. Fica amiguinho do sacerdote. Por quê? Porque vai que você não pode vir um dia. E aí fizeram uma organização toda, porque agora tem um grupo de sacerdotes. Agora tem o templo, tem o sábado, agora tem o coral, agora tem uma trilha sonora. Tem a trilha sonora do sacrifício. Aí depois, no final de tudo, tem a trilha sonora do arrependimento. Aleluia, aleluia. Aí os levitas estão lá. Mas não se esqueça, independente da trilha sonora, independente de tudo, existe pecado no mundo. Então é muito bom você ficar esperto. Porque tem situações na sua vida que só esse sacrifício de manhã e de tarde não vai adiantar não, hein? Existem situações na sua vida, porque só esses dois sacrifícios é muito pouco. Dependendo do que você aprontou essa semana, é melhor você passar aqui quinta-feira. Passa aqui na quinta-feira e traz um cordeiro para a gente sacrificar, porque essa semana foi muito pesada. Isso não acontece hoje não, tá, gente? Eu estou contando da época lá do Deuteronômio. Não tem nada a ver com hoje. Isso não acontece hoje. Se vocês estão pensando que isso acontece hoje, pelo amor de Deus, gente, não acontece. Não acontece. E, cara, é bom você poupar, hein? É bom você poupar. Não deixe de contribuir no templo. É bom que você não fique mal com o sacerdote. Porque imagina, o sacerdote está lá com os cordeirinhos. Aí vai lá, Senhor,
Sacrifica esse daqui em nome da família Silva. Esse daqui estou sacrificando em nome da família Souza. Esse daqui estou sacrificando em nome da família Não. Família Magalhães, não. Família Magalhães não ofertou? Eu vou sacrificar, não. Toda a estrutura de Israel está em cima do sacrifício de um cordeiro. E aí vem João Batista e declara a frase que impactou aquela galera: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pera lá, João Batista. Primeiro você diz que é um cordeiro, a gente está esperando o leão da tribo de Judá. E segundo, que papo é esse do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você está viajando, João? Ele, não, meu irmão, é isso mesmo. A casa caiu. A casa de vocês está caindo. Não vai mais precisar de templo, não vai mais precisar de sacrifício. Não existe mais sacrificar de manhã e sacrificar ao entardecer. Não vai ter mais esse negócio de sacrifício extra por família, não. Vai todo mundo perder o emprego. Vai cair a casa. Porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E quando ele derramar o sangue dele naquela cruz do Calvário, aí acabou. É o último sacrifício. É o sacrifício final. É o sacrifício suficiente. E com repercussão eterna. Agora não precisa mais sacrificar nada. João, não estou te entendendo. Que parte você não está entendendo? A sua casa caiu. Game over. Sua profissão foi extinta. Acabou esse comércio que vocês fazem. Acabou esse negócio de subir escada de joelho. Acabou esse negócio de ficar amarrando fita no pulso. De ficar usando colarzinho. De ficar comprando lenço ungido. Copinho do Rio Jordão. Acabou esse negócio de ficar fazendo campanha para conseguir alguma coisa. A casa caiu. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Que parte vocês não entenderam? Inclusive, esse Cordeiro de Deus, que é o Messias, falou que vai derrubar o templo. E em 3 dias vai edificar outro. Esse Messias, esse aí, um manezinho lá de Nazaré, que manda derrubar o templo, que vem como cordeiro. João, você está de brincadeira. Vocês que não estão entendendo. Tudo que vocês acreditavam era um símbolo apontado para essa realidade que vocês estão vivendo agora. E esta realidade é o Cordeiro. Tudo aqui antes era um manequim. Tudo aqui antes era um rascunho. Tudo aqui antes era um símbolo muito imperfeito. Mas para vocês entenderem melhor, agora ele está aqui, Cristo, Deus encarnado no homem.
Como vamos destruir esse templo, João? Você está maluco? Demoramos 46 anos para montá-lo, para construí-lo, fora o templo lá, o templo de Salomão, que foi mais não sei quantos anos. Como que a gente vai destruir isso e construir outro em 3 dias? É que o templo que eu vou construir é um templo de pedras humanas. Porque eu não habito em templo construído por mãos humanas. Que está aqui em João 1,32. Então João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. João batizava com água, mas eu vos afirmo, ele que virá após mim vos batizará com Espírito Santo. Então não precisamos mais do batismo com a água, da purificação, do batismo ritualista do templo, do batismo exterior da religião. Por quê? Porque agora estamos debaixo do perdão de Deus. Agora estamos debaixo da graça de Deus. E o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não é a água da purificação. Não é o cerimonial. Não é o ritual religioso. É o sangue de Jesus. João Batista, cara, eu não consigo te entender. Não, vocês não estão entendendo? Porque vocês não foram numa festa de casamento que teve ali na Galileia. Ali na Galileia teve uma festa de casamento que Jesus multiplicou, que Jesus transformou água em vinho. Abre comigo um pouquinho mais para frente aqui, João 2, versículo 6. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para o quê? Para as purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas. 2 ou 3 metretas, é como se fosse de 80 a 120 litros. Vamos botar numa média de 100 litros. 100 vezes 6, dá quanto? 600 litros de vinho. E era do vinho bom. Não, pastor. Não era vinho, não. Na época de... Não, esse negócio de vinho está amarrado. Não, Jesus multiplicou, não. Era tangue. Era tangue. Pegou água lá e jogou tangue. Só a gente mesmo para acreditar que não era vinho. Ai, ai. Continuando. 600 litros de vinho na festa. Já no fim da festa. Vinho bom. Vinho de Jesus. Aí chega o cara atrasado. Imagina. O cara saiu de outra festa. Cara, eu lembrei da festa lá do casal, mano. Vou lá. Aí chega lá. Opa, beleza? Beleza. Dá tempo ainda? Dá, rapaz. Essa festa aqui dura a semana toda. Pô, que beleza. Cadê a água? Que água? A água, pô. Preciso me purificar. Para eu entrar, preciso... não tem água. Mas esses barris aqui, para água, para purificação, tem água não. O cara que transformou em vinho. Ué, mas como que eu vou me purificar? Eu estou vindo da rua.
eu estou sujo, eu estou imundo. Hã? Eu estou sujo, eu estou imundo. Eu preciso me purificar. Pois é, não tem. Só tem vinho. Posso beber? Deve. Pode não, deve. Beba o vinho, porque agora é assim que você se purifica. Não é mais através da água, é através do vinho. E o vinho simboliza o quê? O sangue do Cordeiro. É através do sangue de Jesus que nos purificamos. Você queria que eu parasse só no vinho, né? Hã? Ninguém riu, só eu. Desculpa. É o sangue de Jesus que nos muda de dentro para fora. A água nos purifica de fora para dentro. Agora eu não tenho mais que ir ao templo. Agora eu não preciso mais sacrificar, me submeter ao sacerdote. Agora eu não preciso mais me submeter ao ritual. Agora eu não preciso mais me submeter à lei, à cerimônia. À lei cerimonial. Não toque nisso, não encoste naquilo. Cuidado com o gafanhoto. Cuidado com a assombração. Cuidado com a potestade X, a potestade Y. Olha a maldição hereditária. Cuidado, hein? Não sai daqui, não. Se você sair daqui, o bispo vai tirar a cobertura sobre a sua vida. Você vai viver num templo de escuridão. Não, isso não acontece hoje, não. Acontece, não. Eu estou falando da época aqui, lá de Deuteronômio, Jesus nem era nascido. Hoje não. Hoje ninguém vive debaixo desse jugo, dessa culpa. Que isso, bobeira. Bobeira. É piada. Por quê? E a pergunta que eu me fiz, vendo alguns vídeos, e que de repente você se faz, se você pega isso daqui e não deixa parado dentro da sua casa, se você pega isso daqui, você lê, você debruça, você mastiga, e é o que eu faço, é o que eu amo, é o que eu gosto, porque dependemos até hoje, porque buscamos essas coisas, porque nós somos tão místicos, porque nós precisamos de tantos rituais, porque gostamos dessas coisas, porque precisamos de coisas, utensílios, porque precisamos, nada contra a bandeira de Israel, nada contra essas bandeiras, mas querido Israel, todo Israel que fala aqui na Bíblia, não está falando da nação, está falando da igreja. O Israel de Deus somos nós. Deus não morreu pela cidade de Israel, Deus morreu pelo seu povo. Deus não morreu por essa bandeira, Deus morreu por todas essas bandeiras. Mas por que necessitamos disso? Por que buscamos isso? Nada contra tocar um chofar, mas eu senti a presença de Deus aqui hoje e ninguém precisou tocar um chofar. O problema é quando nós colocamos essas coisas como prioridade. É lindo o som do chofar para quem sabe tocar, porque tem uns que misericórdia. Fica no seu quadrado. Ou anda com aquele negócio no braço, assim, para parecer um sacerdote mais espiritual. Tem um chofar mais grandão, tem uns pequenininhos. Nada contra, mas para quê? O que isso vai fazer de diferente na sua vida?
Vocês nunca pensaram que eu ouvi isso num templo com uma prancha, né? Fazer o quê? Todas as nossas dívidas para com Deus foram recolhidas por Jesus e foram cravadas na cruz do Calvário. Todas as nossas dívidas foram pagas. Pensa o seguinte: o que você deve para Deus? Nós não devemos nada para Deus. A única coisa que devemos para Deus é amor e gratidão. E como é que a gente vive sabendo que não deve nada para Deus? Que não há nenhuma acusação contra e que perdura no céu? Imagina, querido. Imagina, desculpa, eu tenho que tocar nesses assuntos, porque eu creio que isso vai ser libertador para vocês. Imagina, eu estou lá vendo o meu Jornal Nacional, estou brincando, não vejo. Eu estou lá vendo Dexter, estou gostando, já vi 7 vezes, estou vendo de novo, está lançando novo. Eu estou lá vendo meu Dexter, na minha televisão, sentado no meu sofá, com meu copinho de Coca Zero, não é vinho. Nada contra. E aí alguém toca o interfone lá. Aí bate na porta, eu vou abrir. Aí é aí aparece na minha porta um demônio desse aí qualquer. Aparece um esquisito desse. Chega assim: ô Rodrigo, eu vim aqui cobrar a maldição hereditária que pesa sobre você, porque o seu bisavô adulterou e se divorciou. O seu avô adulterou e se divorciou. O seu pai adulterou e se divorciou. Então, com certeza, você vai adulterar e vai se divorciar. Rodrigo, eu vim aqui cobrar de você o aborto que a sua bisavó fez. Eu vim aqui cobrar de você, Rodrigo, o sangue daquele neném. E se você não tem o entendimento do sacrifício de Jesus e que a sua dívida foi paga na cruz do Calvário, você fica debaixo disso. E aí você vai gastar e vai pagar congressos e mais congressos para você identificar algo que, na verdade, não tem nada a ver com maldição hereditária. Tem a ver com o que você contempla. Dentro da sua casa, você contemplou uma família totalmente destruída. Se você não contemplar Jesus na sua vida, você vai contemplar essa família destruída e, como consequência, você vai repetir. Aí você não é capaz de olhar para dentro de você, olhar para o espelho e falar: eu preciso mudar isso. Eu vejo um Cristo que habita em mim e morreu por todos os meus pecados, então eu não preciso repetir isso. Mas se eu repetir, não tem culpa de demônio e nem de Jesus, a culpa é minha. Porque agora me foi revelado Jesus. Agora o Espírito Santo habita em mim. E por Espírito Santo habitar em mim, gera em mim frutos. E um dos frutos que o Espírito Santo gera em mim é o quê? É não adulterar. E um dos frutos que o Espírito Santo gera em mim é o quê? Amar a minha esposa até o final. Só que eu sou tão medroso de olhar para os meus próprios impulsos carnais, que eu prefiro falar: a culpa é da minha bisavó. E eu sou tão inculto biblicamente, que eu vou atrás de lugares que vão me fazer curar isso. O que eu preciso fazer? Você precisa sacrificar, cara. Sacrifica seu tempo com a família, mano. Paga aí uns congressos, velho. Compra um livro, mano. Sacrifica. Eu não tenho medo de falar isso para vocês. Eu não tenho. Deus, Ele não quer isso da gente. Deus, Ele quer te dar responsabilidade, maturidade,
para você olhar no espelho e entender quem você é nele. Isso dói. Dói você se enxergar. Dói você olhar para dentro. Dói você querer mudar. Aí vem um pastor e diz: Rodrigo, você tem que ir na corrente dos 40 dias. E se você faltar o 27º, você tem que começar tudo de novo. Você ri, né? De onde que vocês tiraram isso? De onde essa galera tira isso? Acontece comigo também, eu falo aqui, aí o negócio ouve e fica me respondendo. De onde a gente tira isso? Eu imagino Jesus. Vou voltar para esse. Tô acabando já, tá? Até porque vai ter jogo do Palmeiras, eu quero ver. Eu imagino Jesus falando: cara, vocês estão montando tudo que eu destruí. Vocês estão fazendo tudo que eu dei a vida para destruir. Eu não tenho mais que me submeter a ritos, a sacrifícios, sabe por quê? Porque agora eu sou um filho de Deus. E eu não sou uma marionete nas mãos de um feiticeiro. Eu sou um ser humano, grave isso, em nome de Jesus. De tudo que eu falei, você pode esquecer, mas grava isso. Hoje eu sou um ser humano responsável diante de Deus. Hoje eu sou um ser humano responsável diante de Deus, que foi posto em liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para viver uma vida digna, uma vida em gratidão. E esse é o sacrifício do meu amor. Eu não quero viver mais esse ciclo de apronta aqui, faz um sacrifício aqui. Apronta ali, beija uma cruzinha aqui. Apronta ali, faz uma rezinha ali. Apronta lá, dá o dízimo aqui. Apronta mais um pouco, paga uma promessinha ali. Eu não preciso disso. Por quê? Porque me foi revelado pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus me gerou fé, porque eu a ouvi. E essa fé produziu em mim algo onde eu creio com toda a minha força, com todo o meu entendimento, porque eu fui batizado por esse Espírito. E eu não vou entrar aqui agora sobre batismo do Espírito. Deixa para outro dia, porque senão amanhã não tem ninguém aqui mesmo. E eu fui batizado por esse Espírito. E tive o entendimento de que Jesus morreu por mim, mesmo sem eu merecer. E esse Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
E agora não é mais o que eu faço ou deixo de fazer. Agora não são mais os rituais. Agora não é mais a minha religião. Agora não é mais a água que João Batista usava para purificar. Porque agora isso não dá mais certo. Agora é só o sangue de Jesus. Agora é só através do Espírito Santo de Deus que vai me transformar em outro homem. Um homem que a religião, ouve isso, um homem que nenhuma religião, um homem que nenhum rito, um homem que nenhum sacrifício consegue produzir. Um homem que nenhum medo de um apóstolo não consegue produzir. Um homem que a culpa não consegue produzir. Um homem que apenas cantar na igreja não consegue produzir. Um homem que prega na igreja não consegue produzir. A única pessoa que é capaz de produzir num homem essa mudança, essa metanoia, essa transformação de tudo que eu amava hoje eu odeio e tudo que eu odiava hoje eu amo, o nome dessa pessoa é Espírito Santo de Deus. E esse Espírito vai produzir em você amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e muitas outras virtudes. Queria chamar o Ministério de Louvor. E agora eu me vejo como um homem diante de Deus, responsável e livre. E eu não sou movido mais pelo medo. Eu não sou movido mais por esses rituais. Porque agora que eu estou livre e responsável diante de Deus, eu me sinto agradecido. E a única coisa que eu consigo fazer é render louvor a Ele. E isso é completamente diferente. Queridos, nós aqui somos uma comunidade de pessoas que ouviram o Evangelho. Nós somos uma comunidade livre. Uma comunidade onde o Espírito Santo sopra dentro de nós os seus frutos. E muitos de nós que estão dentro dessa comunidade chamada Bola de Neve de Vila Velha se tornaram seguidores de Jesus, foram batizados pelo Espírito Santo e hoje segue essa jornada de dignidade, essa jornada de responsabilidade diante de Deus. E nós vamos adorar ao Senhor. Eu queria te convidar a olhar para dentro de si. Se de repente você viveu durante muito tempo debaixo de um jugo, debaixo de uma culpa, e hoje você quer viver essa liberdade que Jesus Cristo nos dá, nos anuncia, por mais que essa liberdade vai requerer de você tanta maturidade. Porque, queridos, eu não preciso mais me sacrificar. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sinto que eu fiz alguma coisa errada. Quando eu chego à noite, dentro do meu travesseiro, me dá uma dor. Eu sinto um constrangimento tão grande na minha alma, que eu não preciso de mais nada, porque o Espírito que habita em mim me constrange de todo pecado. Quando eu sinto que eu fiz algo errado, e eu tenho irmãos queridos que me amam, que eu sou próximo, e só um olhar de um irmão em amor, só no olhar desse irmão em amor, eu já vou me sentir constrangido ao ponto de eu abaixar minha cabeça e falar, eu
Então não tem que continuar assim. É disso que a gente precisa. E para isso acontecer, você precisa receber essa revelação do Espírito. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor.